Em momentos de dor, olho para os montes e não encontro nada. Me pergunto de onde me virá o socorro para prosseguir na caminhada. A tristeza invadiu meu coração. O meu choro parece não ter fim. As pessoas me perguntam e me questionam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que não te ajuda? De repente, ouço uma voz sussurrar em meu ouvido, me dizendo: filho, eu estou aqui, não tenha medo, não te apavores. Seu choro hoje tem fim. Erga a cabeça e se levante. Roda a vinheta, produção, porque está no ar, eu, meus amigos e amigas. Olá, meu nome é Flexon Marlan e hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus irmãos, aqui é a Tarciana Lima e fique ligado no que Deus vai falar com você. Eu sou Eliene Almeida e trago para o seu coração uma mensagem de Deus nessa noite. Então hoje nós estamos aqui no quadro Eu, Meus Amigos e a Bíblia e nós vamos hoje falar sobre um texto que talvez você conheça, da mulher Ciro-Fenícia ou da mulher Cananeia, está lá em Mateus capítulo 15. Nós vamos conversar aqui, trazer aqui as nossas contribuições, que Deus falou no nosso coração no momento da leitura, e com certeza Deus vai falar com você. Eu queria só trazer aqui um contexto a respeito do texto, que fala justamente dessa mulher, porque Jesus ele vai a território ali Ciro, né, de Tiro e Sidom. E assim, a Bíblia vai falar de Sidom, de onde vem ali uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, do ponto negativo, que foi Jezabel. Ela é oriunda desse território de Sidom, mas também traz a Bíblia um relato bíblico que nos comove, mostra o agir de Deus, que foi ali o profeta Elias, quando ele foi ali na viúva de Sarepta e teve aquele milagre de Deus, através do profeta, abençoando aquela família. Então, essa região aí de Sidom é mencionada nas Sagradas Escrituras. É uma região ali, Tiro e Sidom, é uma região de gentios, pessoas que adoravam outros deuses, pessoas que não seguiam o Deus de Israel, não seguiam a palavra de Deus que foi revelada no Antigo Testamento. E essa mulher, assim como a sua cultura, assim como a sua localidade, era uma mulher pagã, que adorava outros deuses, que tinha confiança nesses deuses, que aprendeu desde pequena a respeito desses deuses. Então é nesse território que Jesus agora está indo com seus discípulos. Não é mais no território dos judeus, mas é no território dos gentios. E você sabe que judeu e gentio tinha aí uma briga que levava anos, de tanto que os judeus chamavam os gentios de cão, chamavam os gentios de combustível do fogo do inferno, de imundos, e não queriam ter nenhuma associação com o povo gentílico. Gentio é todo mundo. Então, os judeus, que foram aqueles que receberam a palavra de Deus, a aliança com Abraão. Nós tínhamos as outras nações, e outros deuses que não conheciam o Deus de Israel. E nós tínhamos também aí os samaritanos, que foi uma mistura de judeu com gentio. E aí surgiu um novo povo chamado samaritano, que era o povo de sangue misto, que também era odiado pelos judeus. Só para você ter aí um panorama, mas Jesus estava ali num povo gentil. E o que eu acho interessante, Marlan, é que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele está ali naquele momento indo descansar. A gente entende que ele está indo descansar porque os versículos dizem que Jesus não queria ser visto. Então, não querendo ser visto, Jesus escolhe ir para uma terra de gentio, um povo que não adorava o Deus de Israel, que adoravam a diversos deuses, sendo que o Deus principal da sua adoração era Baal, um Deus terrível. Mas o interessante é que em meio àquele povo,
Jesus resolveu ir descansar e não queria ser visto. Chegando ali nas terras de Tiro e Sidom, ele optou por não ser visto. E aquela mulher, ela vinha fazendo grande barulho, ela vinha clamando atrás de Jesus. Porque aquela mulher, ela sabia que lá na sua casa, ela tinha uma grande dificuldade, a qual ela não podia resolver. Ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. E eu creio que o seu sentimento de mãe fez com que essa mulher, mesmo servindo a outros deuses, viesse atrás de Jesus, clamando e pedindo pela sua filha. E ali, o texto é claro em dizer que Jesus não lhe responde nada. E mesmo assim, a mulher insiste, vem clamando, chega um momento que os discípulos dizem para Jesus: despede-a. O contexto bíblico, a gente pode entender que os seus discípulos, conhecendo que Jesus sempre atendia aos necessitados, a gente entende que os discípulos estavam dizendo literalmente: resolve logo, para que ela não venha fazendo tanto barulho, para que não chame a atenção, para que nós não sejamos vistos. E é nesse contexto que essa mulher clama e Jesus não lhe responde nada. E a gente vê, né, nesse contexto, nessa história, algo bem interessante, porque, como a irmã disse, ela vem correndo atrás, eles entram numa casa, né, e ela continua. Eu vejo muito alguém que era muito persistente, né, alguém que não estava olhando ao seu redor, ela tinha um foco, que era buscar um milagre em Jesus, ela ouvindo falar que ele estava ali, não perdeu tempo, né? Ela encontrou, foi atrás e foi em busca do Cristo. E é interessante que ele fala, quando ele responde, né, ela ainda continua a clamar, ele fala que não veio as ovelhas, né, de Israel. Então, a gente tem às vezes tem uma base achando que Jesus deu alguma resposta negativa, né? Mas eu vejo muito Jesus montar ali um cenário muito grande que às vezes aos nossos olhos poderia ser um cenário de dizer, ele não quer, ele é mais igual, está sendo igual ao povo de Israel, né? Que o povo judeu tem que nem Marlon falou, um preconceito muito grande, fazia muita distinção entre os gentios, mas Jesus responde assim: eu não vim para as ovelhas, eu vim para as ovelhas de Israel, perdidas de Israel, né? Então, assim, a gente sabe que nesse contexto, o que Deus fala muito comigo em relação a essa primeira resposta de Jesus é o fato de Jesus dizer que primeiro veio para as ovelhas de Israel, né? A gente vê o evangelho ser estendido, porque a gente vê que nessa resposta que Jesus primeiro veio para o povo judeu, né? Jesus veio às ovelhas perdidas de Israel, mas, que nem a palavra diz, eles não aceitaram, né? Rejeitaram o Senhor. E aqui eu vejo sinais de que Jesus se importava com os gentios, né? Que Jesus não fazia acepção de pessoas, não importava, né, a sua missão, até porque essa missão já começou no coração de Deus e nós fomos inclusos nesse plano de redenção, enfim. Então, nós podemos ver muito já os sinais de que Jesus respondeu a alguém gentil, né, contrário ao povo de Israel, povo judeu, que não queriam, né, que eram tratados como cães, os gentios, uma forma muito desrespeitosa que eles tratavam os gentios, mas Jesus deu uma atenção, né? Mesmo que de princípio ele não deu uma resposta, eu vejo mais o cenário que Jesus estava montando. E eu vi um comentário bem interessante, que ele também quis mostrar ali ensinar alguma coisa também aos discípulos, né? Porque os discípulos estavam todo o tempo, que a irmã disse, mandando despedir ela, né? A gente não sabe por quê, creio que possa ser também pelo preconceito, ou porque ela estava chamando atrás, correndo atrás, e enfim. Mas eu creio que também naquele cenário que Jesus montou, porque Jesus jamais ia ignorar alguém,
né? Jesus era alguém cheio de compaixão, de amor, e onde ele ia, acontecia alguma coisa. Ele não fazia caso das pessoas e principalmente dos problemas de alguém que chega a ele clamando. Então, eu creio que Jesus montou um contexto ali, um cenário bem poderoso para trazer muitas lições ao coração daquela mulher e ao coração também dos seus discípulos que estavam ali com eles. Diante da explicação da irmã Tassiana, eu gostaria de levantar uma indagação. E você? Como se comportaria? Porque nós vemos duas atitudes distintas de Jesus. Primeiro, ele não lhe responde palavra, fica em silêncio. A segunda, ele diz que não veio para os gentios, porque, em outras palavras, é o que ele está dizendo. Primeiro, eu vim para atender ao povo de Israel, ainda que fosse o desejo do coração de Deus que a salvação chegasse até os gentios. Mas o que eu quero lhe perguntar, eu quero lhe provocar a você pensar, é como você se comportaria. Porque, a princípio, nós falamos que a mulher estava clamando por nada mais, nada menos do que a libertação da sua casa. E eu já quero aproveitar essa deixa para lhe aconselhar a ter a atitude dessa mulher, perseverar, clamar, insistir, entender que há um projeto de Deus para todas as famílias, mesmo que pareça que Jesus não está lhe ouvindo, Jesus está lhe ouvindo sim, e na hora certa você vai receber a sua vitória. E o que eu faço enquanto isso? Persevere, para que depois você possa dizer que você e a sua casa servirão ao Senhor. Porque eu vejo aqui que aquela menina, a princípio, lá mais no final do contexto bíblico, ela recebe a sua cura. E Jesus vê naquela mulher algo interessante. Ele veio para a casa de Israel o rejeitava, não queria, mas ele viu nessa mulher algo que ele não viu no povo de Israel. Ele viu uma fé excelente. Ele viu uma mulher que não servia a sua religião, servia ao Deus Baal, crendo que o seu Deus não poderia libertar a sua filha. Mas ela viu em Jesus a oportunidade da transformação, da libertação, da cura. Então, se você tem um problema semelhante a esse, ou até mesmo diferente desse, continue insistindo, não desista. Faça como fez essa mulher. A fé dela estava firmada em outros deuses, mas Deus que poderia resolver e solucionar o seu problema era o Cristo. Jesus é o nome sobre todo nome, né? A Bíblia já diz. E é interessante que a mulher vinha clamando, e a palavra ali no original clamar é gritar. Então, realmente ela vinha fazendo barulho, para você ver o desespero que essa mãe estava. Então, você que é mãe, nós precisamos de mães intercessoras, que estejam intercedendo pelos seus filhos, que estejam se colocando entre Deus e os seus filhos, em intercessão, em clamor, em oração, buscando a Deus resposta, buscando a Deus a intervenção de Deus. Essa mãe se colocou como uma intercessora, e não só intercessora, uma intercessora perseverante. Como a nossa irmã Tassiana falou, desde o Antigo Testamento nós vemos Deus mostrando que queria resgatar os gentios. Na própria genealogia de Jesus, nós encontramos, por exemplo, o nome de Raabe, que era uma meretriz, uma gentílica, mas que foi alcançada pela graça de Deus e creu nesse Deus e foi salva. Então, desde Gênesis 3:15, quando o homem e a mulher são expulsos do jardim, Deus faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente também feriria o seu calcanhar. Então, todo o Antigo Testamento até Apocalipse vai girar em torno dessa promessa,
E você observe que a promessa de Deus é redimir a humanidade, e quando ele fala humanidade, gentios e judeus, e redimir toda a sua criação, que também foi afetada pelo pecado. Então essa é a missão de Deus. E nós, que hoje tivemos um encontro com Cristo, fazemos parte do projeto de Deus, estamos engajados também nessa missão de Deus. Então é importante entender que nesse processo, Jesus, quando esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, ele também foi ferido. Então observe que a profecia, a promessa se cumpriu. Ele esmagou a serpente e ele foi ferido pela serpente, pelo seu calcanhar. Então, Deus sempre quis salvar os gentios, só que nesse momento Jesus está dizendo que a prioridade dele era os judeus. Só que mais na frente em Lucas, quando os gregos chegam para falar com Jesus, Jesus diz, não é chegado o tempo, mas quando eu for levantado, e ele falava da sua crucificação, eu vou atrair todos a mim. Então sempre foi o projeto desse Deus eterno e amoroso, salvar a humanidade, trazer redenção para a humanidade, independentemente da sua classe social, da sua etnia. Então, judeus e gentios estavam inclusos no plano de Deus. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, Paulo pregando aos gentios, gentios sendo convertidos, experimentando as mesmas experiências dos judeus, e aí Deus junta o judeu e os gentios em um só povo e chama esse povo de a igreja. Então Deus não é o Deus de Israel, Deus é o Deus da igreja, porque na igreja gentios e judeus foram unidos pelo sacrifício de Jesus. E você, que é um cristão, quero deixar aqui algo para você meditar. Jesus era judeu. Ele cresceu ouvindo na sua comunidade o ódio que o judeu tinha do gentio. Mas isso não afetou Jesus. Jesus quebrou as barreiras raciais, as barreiras do preconceito e mostrou a sua compaixão, o seu amor por pessoas que o seu próprio povo odiava. Ei, irmão, nós temos que amar pessoas. Nós temos que amar o nosso semelhante, independente do que ela crê, independente do que ela, a cor da pele dela, a classe social. Nós devemos amar o próximo como Jesus nos amou. Você que é cristão, não seja alguém que levanta muros. Vendo uma geração que pessoas estão tentando levantar os muros, que o sacrifício de Deus tem um povo, independentemente da placa da igreja, do nome da denominação. Não crie um ódio, não crie mágoa, porque o outro é de outra igreja ou de outra denominação. Mas que você venha entender, a igreja de Cristo está espalhada pelo planeta Terra. São todos aqueles que adoram a Deus, que se arrependeram de seus pecados, que creram em Jesus, e eles estão espalhados em diferentes denominações. Nós somos o povo de Deus. Então que você derrube os muros que existem na sua comunidade, que existem na sua cidade, e seja alguém que promove a paz, seja alguém que tem compaixão, seja alguém que tem amor. Imite Jesus, que você possa imitá-lo. Como a nossa irmã Helene disse, a mulher clama, Jesus fica em silêncio. E depois do silêncio, a mulher responde com adoração. Qual tem sido a sua forma de lidar com o silêncio de Deus? Não pare de perseverar em oração. Não pare de adorar. Aprenda com essa mulher. Diante do silêncio, ela adorou. Ela se prostrou. Ela rompeu em adoração. Ei, irmão, Deus não te respondeu? Deus ainda não te deu aquilo que você está pedindo? Continua adorando por aquilo que Ele é. Como disse Asaf no Salmo, não há nada no céu, não há nada na terra que eu deseje mais do que a presença de Deus. Quando nós entendermos que Deus é o nosso maior tesouro, diante do silêncio dele, diante da demora que a gente pensa que ele não trouxe a vitória que nós precisamos, nós vamos continuar adorando, porque ele é o nosso maior tesouro. Rompa em adoração. Diante do silêncio de Deus, não faça como alguns que têm vacilado na fé, que têm se afastado de Jesus, porque Jesus não respondeu ou porque Jesus não atendeu um pedido dele. Ei, Jesus não é o gênio da lâmpada mágica que você esfrega e tem direito a 3 desejos. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então se submeta a ele. Se ele não te deu, é porque ele sabe
que isso vai prejudicar a sua vida. Como diz Tiago, e eu finalizo aqui as minhas palavras. Pedi, pedi, nada recebeis, porque pedi mal, não sabe pedir, pedi pelos seus próprios deleites. Mas Jesus atendeu essa mulher, porque ela não pediu pelo seu próprio deleite. Ela pediu por uma filha horrivelmente endemoniada. E Jesus teve compaixão. Esse é o Evangelho. Irmãos, como o irmão já disse, nós pedimos dar maiores e melhores. Ele diz o que nós não vemos. Ele é um Deus que sabe o que nós não sabemos. Então, se pedimos mal, Ele não vai nos dar. Porque o que Ele tem para nos dar é muito maior do que nós temos pedido. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que tem cuidado de nós de uma forma inimaginável. Eu creio que todo dia Deus trabalha em favor dos seus escolhidos. Seja você, se coloque você na posição de alguém que quer fazer um compromisso com Deus. Eu não sei que dia nem que hora você vai ver esse vídeo, mas que esse não seja apenas mais um vídeo, que esse seja o vídeo em que Deus vai falar com você, independente do seu credo religioso. Essa palavra, ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira, ela transforma qualquer criatura. Não perca mais tempo. É tempo de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele está às portas, batendo. Abra as portas do seu coração, para que Jesus venha morar, lhe transformar, como um dia nos transformou. Estamos aqui fazendo esse podcast, porque nós não queremos essa transformação só para nós. Essa é uma reunião de amigos que tem a mesma meta, levar o Evangelho para que você seja a coluna da sua casa, seja alguém que vai interceder pela sua família, assim como fez essa mulher cananeia Cirofenícia. Minhas considerações finais, né, sobre esse texto, seria para você, né, que por alguma forma não encontrou no Evangelho, né, essas portas abertas, né? Algumas pessoas hoje, como os judeus antigamente, fecham as portas para as pessoas que hoje não estão em Cristo ainda, não estão na igreja. Então, Jesus abriu as portas para todos nós, né? Assim como, que nem a irmã Eliane disse, assim como Deus quis nos salvar, assim como Deus enviou seu filho, Ele enviou por todos nós. Então, você veja essa oportunidade desse vídeo estar chegando a você hoje como uma palavra de que Deus está lhe dando uma oportunidade. Porque eu vejo que aquele que foi até Jesus não voltou diferente, né? Quando a gente vai aos pés do Senhor, quando a gente vai em busca, pedindo de socorro, pedindo uma cura, uma transformação para a nossa vida, aquela mulher tocou o coração de Jesus. Eu acredito muito nisso, porque a resposta de Jesus dizer que ele não veio para os judeus ou para os gentios, né? Primeiro veio para o povo de Israel. Eu vejo que a persistência e a questão da adoração, que o Marlon falou, e dizer, Senhor, me socorra, porque eu estou vendo que só o Senhor pode me ajudar nesse momento, não foi em vão, né? Ali moveu o coração do Senhor de uma forma muito grandiosa, porque o Senhor olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé, então vai e seja feita assim como tu deseja. Aquilo que tu está desejando é a cura para uma filha tua, então vai ser concedido. E a gente vê que na mesma hora, quando ela chega em casa, encontra a filha bem. Então, assim, ninguém que vai aos pés do Senhor volta da mesma forma. Em Jesus a gente encontra tudo que a gente precisa. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê pessoas que foram ao Senhor, como aquele cego, que veio adorando também, atrás do Senhor Jesus, muitas pessoas falando para ele parar, enfim.
encontrou em Jesus aquilo que desejava. Então, o que eu quero encerrar as minhas palavras nesse vídeo hoje é dizer, se você correr hoje, nesse momento, aos pés do Senhor Jesus, pode ter certeza que você vai encontrar aquilo que você precisa. Possa ser que de princípio você não escute, você não entenda o cenário que foi montado na sua vida, quem sabe, como foi o cenário dessa mulher, umas respostas que talvez ela nem queria ouvir, mas ela entendia tudo aquilo que Jesus estava dizendo, o cenário que Jesus montou, aquela questão da figuração que Jesus falou sobre não dar os pães aos cachorrinhos, ela entender e dizer, mas mesmo assim, os cachorrinhos eles comem as migalhas dos seus donos. Ela entendia, porque ela sabia o que Jesus estava dizendo. Então, assim, corra hoje para o Senhor Jesus, corra aos pés dele, porque tudo que você precisa, com certeza, você não vai encontrar em lugar algum, como aquela mulher não encontrou, quem sabe, nos seus deuses. Os deuses pagãos que estavam ali naquela região, mas encontrou em Cristo. E ela saiu dali com a lição de que realmente, verdadeiramente, Jesus era o Filho de Deus. Ele era Deus, o Deus encarnado, que tinha o que ela precisava e ela alcançou através da sua fé para a glória de Deus. E Amém. só falando aqui nessa questão, né, que Jesus disse, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus falou de uma forma enigmática, mas aquela mulher compreendeu. Ela não ficou insultada com isso. Ela disse, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, eu não quero o pão, só a migalha. A migalha para mim é o suficiente. Ela acreditava tanto no poder de Jesus que ela disse, eu não preciso do pão. Eu preciso só de uma migalha, de um pedacinho desse pão. E com esse pedacinho será suficiente para mudar a vida da minha filha de uma forma radical. A fé dessa mulher era grandiosa. Ela entendia só uma fagulha do teu poder. E a minha filha será curada. Eu quero te dizer, para você que está me ouvindo, está passando provação, adversidade, lutas. Ei, só uma fagulha do poder de Deus é suficiente para mudar a sua situação, a sua história, a sua vida. Então receba de Deus a palavra de Deus ao seu coração, porque Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que dá vitória, Ele é um Deus que chega na hora exata, Ele é um Deus que muda cenário, Ele é um Deus que faz acontecer. E quando Ele libera a palavra, a mulher não questiona, a mulher acredita. Chega em casa e a filha está sã, no momento em que Jesus liberou a palavra. Então que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo libere uma palavra que mude a sua vida radicalmente. Que você creia como aquela mulher creu. E que aconteça na sua vida uma transformação radical, como aconteceu na vida daquela mulher, consequentemente na vida de sua filha. Amém. Glória a Deus. Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, que Deus falou ao seu coração, sugestões de outros temas, de outros textos que você gostaria que nós compartilhássemos com você. E que Deus em Cristo te abençoe sempre. Valeu!